Hebreus capítulo 4. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas nem pecado. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá, para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Senhor Deus e Pai, fala agora ao nosso coração, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu vou falar hoje sobre Jesus, o nosso grande sacerdote. O autor da carta aos Hebreus, ele nos apresenta, ou ele nos fala de Jesus como o nosso grande sacerdote. Jesus, ele é o nosso Salvador, e isso está bem claro nas páginas da Bíblia. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Rei. Está também isso declarado na Bíblia. E Jesus também é o nosso grande sacerdote. E o autor da carta aos Hebreus, irmãos, ele dá muita ênfase nesse ministério de Jesus, o ministério sacerdotal. Porque é um ministério que Jesus exerce nos dias atuais. É um ministério que Jesus está exercendo hoje, agora. E ele fala isso para os crentes judeus, porque era muito importante para um judeu a figura do sacerdote. Moisés, orientado por Deus, estabeleceu Arão como sacerdote do povo de Israel. Arão e sua família, a família dos levitas, ou da tribo dos levitas. E em Israel, irmãos, o culto, inicialmente no tabernáculo, no período do deserto, que o povo estava no deserto, e depois no templo, o culto girava em torno do sacerdote. Tinha que ter o sacerdote para ter culto. Se não tivesse o sacerdote, não tinha culto na antiga aliança. E qual era a função de um sacerdote? Para nós entendermos, irmãos, Jesus como nosso grande sacerdote, nós temos que entender quais eram as funções de um sacerdote e as qualificações de um sacerdote na antiga aliança, no culto judaico. Nós precisamos entender. E nós vamos ler Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Esse texto ele vai ficar aí na tela. Daqui a pouco nós vamos ler. Mas o sacerdote, ou o sumo sacerdote, a palavra sumo, irmão, significa o principal, o grande sacerdote. Porque haviam sacerdotes, mas haviam também, ou havia o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote. Reparem que o autor da carta aos Hebreus, ele fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ou nosso maior sacerdote, ou nosso grande sacerdote. Então nós vamos ver aí nesse texto de Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 4, a primeira coisa que a gente vai ver é que o sacerdote, ele deveria ser escolhido entre o povo. Vamos ler aí o versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre
os homens. E designado para representá-los em questões relacionadas a Deus, relacionadas com Deus, e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Então, algumas coisas a gente já vê aí nesse versículo primeiro. Uma delas é que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que ser escolhido dentre os homens. Ele não poderia ser, por exemplo, um anjo. Um anjo não poderia ser escolhido como um sumo sacerdote, porque ele tinha que ter a mesma natureza do ser humano, ou seja, ele tinha que ser um ser humano. Então, por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: é escolhido dentre os homens. Aí nesse versículo também nós aprendemos o seguinte: qual era a função de um sumo sacerdote? O autor da carta diz aqui: ele era designado para representar o homem em questões relacionadas com Deus. O sacerdote, irmãos, ou o sumo sacerdote, na realidade, ele era um mediador, ou um intermediário entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Já que Deus havia proibido o homem de se aproximar dele, por causa do pecado, foi necessário, e o próprio Deus instituiu a figura do sacerdote, porque o sumo sacerdote poderia comparecer à presença de Deus uma vez por ano, no dia da expiação. O sacerdote ou sumo sacerdote tinha essa autorização dada pelo próprio Deus de comparecer em sua presença. E o que é que o sumo sacerdote ia fazer na presença de Deus, irmãos? Ele ia oferecer sacrifícios pelo povo, porque o povo tinha pecado. O povo tinha pecado. Então, o sumo sacerdote levava animais e sacrificava animais perante o Senhor, para que aqueles pecados fossem perdoados, ou que Deus não levasse em consideração aqueles pecados. Então a figura do sacerdote era a figura de um mediador. Por isso o sacerdote ele tinha uma importância tremenda para os judeus. É como eu falei, sem culto, sem sacerdote, não poderia haver culto. Porque só o sumo sacerdote poderia chegar na presença de Deus e apresentar sacrifícios. E ele oferecia sacrifícios, irmãos, pelos pecados. Está aí, ainda no versículo 1. E apresentar ofertas e sacrifícios. Ofertas aí, irmãos, eram ofertas sem sangue, ofertas de vegetais. Já os sacrifícios se referem aos sacrifícios com sangue, sacrifícios de animais. E eles eram oferecidos pelos pecados. Nós sabemos que o ser humano é pecador, irmãos. Todo homem é pecador. E é necessário que haja perdão dos pecados, para que Deus possa ter comunhão com o ser humano. Naquela época haviam sacerdotes que faziam essa mediação. Uma terceira coisa, irmãos, uma quarta coisa que a gente observa aí nesse texto, e que é referente às qualificações dos deveres de um sacerdote, é que o sacerdote ou sumo sacerdote, ele tinha que ter compaixão pelas pessoas, ele tinha que ter misericórdia das pessoas. Está aí no versículo 2, vamos ler o versículo 2, que diz assim: ele é capaz, eu estou em Hebreus 5, capítulo 5, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Vou repetir, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Imagine, irmãos, um sacerdote que não fosse um sacerdote misericordioso. Um sacerdote ou um sumo sacerdote que não ligasse para o povo.
que não desse atenção para o povo. Esse sumo sacerdote não ia estar, não exerceria bem a sua função. Imagine, um sumo sacerdote que tratasse mal o povo, em vez de receber o povo, né, consolar o povo, levar o sacrifício que as pessoas traziam diante de Deus, fosse um sumo sacerdote violento, grosseiro, tratasse mal as pessoas, não. Ele deveria, embora a gente saiba que algumas vezes isso não deveria acontecer, mas o correto seria que o sacerdote ou sumo sacerdote tivesse compaixão do povo. Por quê? Porque o sacerdote ou sumo sacerdote, ele também, igualmente como o povo, ele também tinha as suas fraquezas. Está aqui, ó. Ele próprio, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Irmãos, quando nós passamos pelo mesmo problema que uma pessoa está passando, nós temos mais facilidade de ter compaixão da pessoa, é ou não é? Quando você, já passou ou está passando pelo mesmo problema que aquela pessoa está passando, você sente o que aquela pessoa está sentindo, você sabe o que ela está sofrendo, porque você também já sofreu. Então, por que o sacerdote, o sumo sacerdote, podia ter misericórdia, se compadecer do povo? Porque ele mesmo, o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele também era cheio de fraqueza. Ele não era perfeito, ele também tinha defeitos. Ele tinha pecado. Por isso, irmãos, e aí tinha uma coisa muito interessante, antes do sacerdote ou do sumo sacerdote oferecer um sacrifício pela pessoa, sacrifícios pelo povo, o que ele tinha que fazer antes? Antes de mais nada, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo. Ele não poderia chegar lá no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício pelo povo, sem ter oferecido um sacrifício por ele mesmo, pedindo perdão a Deus pelos seus próprios pecados. Como é que eu vou interceder, pedir Deus, perdoa fulano, se eu estou cheio de pecado e cheio de erro? Deus disse, não, peraí. Você, sacerdote, antes de chegar na minha presença, resolva seu problema primeiro. Ofereça primeiro sacrifício pelo seu pecado. Quando eu te perdoar, aí você pode vir trazendo o sacrifício do povo. Amém, irmãos? Não estão entendendo? Então, ele fazia isso. Está no versículo 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. E a sexta coisa, irmãos, que é importante aí. O sacerdote era chamado pela vontade de Deus. Ou seja, um israelita, um judeu, ele não podia simplesmente chegar, olha, eu me consagro sacerdote, eu sou sacerdote a partir de hoje. Podia ser assim? Não, peraí. Ele não podia se autonomear. Ele tinha que ser escolhido por Deus. Amém? Olha o versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo. Que honra ele está se referindo? A honra de ser o quê? Sumo sacerdote. Porque, irmãos, era uma honra você ser escolhido como sumo sacerdote. Imagine, entre os sacerdotes, Deus chegar para você e falar assim, ó, eu estou te escolhendo para ser o principal sacerdote. Você que vai entrar no Santo dos Santos
no dia da expiação. Ou seja, você vai ser o sumo sacerdote. Mas isso, irmãos, não era uma honra que a pessoa tomava para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi quem? Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Quem era Arão? Arão quem era? O irmão de Moisés. E aí o sacerdócio ficou ali na tribo de Levi, né? Só quem era da tribo de Levi podia ser sacerdote. Não podia ser sacerdote de nenhuma outra tribo. Nem da tribo de Naphtali, nem da tribo de Zebulon, nem da tribo de Judá. Não podia ser sacerdote. Só da tribo de Levi. Então, irmãos, essas são as características e as qualificações de um sacerdote. Então, ele tinha que receber esse chamado de Deus. Isso aqui, irmãos, que eu estou falando, era o ideal, era o que Deus havia estabelecido. Só que lá no Novo Testamento, naquela época de Jesus, infelizmente, os sumos sacerdotes daquela época já tinha mudado isso aqui, né? A coisa ficou de pai para filho na época de Jesus, né? Ou seja, o sumo sacerdote pegava o filho e botava como sumo sacerdote, sem a direção de Deus, sem Deus ter ordenado. Não, na época de Jesus estava assim, né? Não havia mais essa observação dessas normas que Moisés havia dado ao povo para a escolha de sacerdote. Então, no Novo Testamento a coisa tinha desandado, por isso que os sumos sacerdotes perseguiram Jesus, o sacerdote perseguiu Jesus, né? Então, estava diferente lá na época de Jesus. Mas o ideal era esse aqui. Era sumo sacerdote, designado por Deus, tendo compaixão e misericórdia pelo povo, oferecendo sacrifícios por si mesmo e depois pelo povo. Então era assim, irmãos. Agora, por que o autor da carta aos Hebreus, ele está enfatizando tanto, ou vai enfatizar tanto, né? Como nós vamos ver daqui a pouco, Jesus como sumo sacerdote? Porque nós estamos, o tema da mensagem é Jesus, o nosso grande sacerdote. Mas por que o autor da carta aos Hebreus faz essa questão de mostrar Jesus como sumo sacerdote? Pelo seguinte, irmãos, porque quem seguia a lei de Moisés dizia para quem seguia Jesus: olha, nós judeus, que adoramos no templo, nós temos os nossos sacerdotes, nós temos os nossos sumos sacerdotes, que são os nossos mediadores, que intercedem por nós diante de Deus. Vocês cristãos, vocês não têm nem templo onde adorar e nem sacerdote, vocês não têm. E aí, irmãos, o autor da carta aos Hebreus vai provar para nós que nós cristãos temos sim um sumo sacerdote. E um sumo sacerdote muito melhor e muito superior àqueles sacerdotes da antiga aliança. Esse é o objetivo do autor da carta aos Hebreus: mostrar para os judeus, até para os judeus cristãos, que estavam assim em dúvida com esse argumento dos judeus seguidores da lei de Moisés, de que o judaísmo era superior ao cristianismo, porque no judaísmo tinha sacerdote e no cristianismo não tinha. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer: não é assim não. Eu vou provar a vocês que Jesus é o nosso grande sacerdote. Glória a Jesus. E ele mostra, irmãos, que Jesus, como o grande sacerdote, ele satisfez
todas as qualificações e qualidades de um sacerdote da antiga aliança. Ele satisfez as exigências e ainda foi além das exigências que haviam na antiga aliança para uma pessoa ser sumo sacerdote. Então é isso que nós vamos ver agora, baseado aí em Hebreus capítulo 5. Nós estávamos em Hebreus no capítulo 5, nós estávamos até o versículo 4, agora nós vamos ver Hebreus capítulo 5, os versículos 5 a 6. Pode botar aí na tela, Hebreus 5, 5 e 6. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos ver a respeito de Jesus como nosso sumo sacerdote, em primeiro lugar, é que ele foi constituído por Deus. Está aí no versículo 5 e 6. Da mesma forma de quê? Da mesma forma que os antigos sacerdotes, da mesma forma, Cristo não tomou para si próprio a honra de se tornar sumo sacerdote. Foi Jesus que disse: olha, eu vou ser sumo sacerdote a partir de hoje? Foi? Não. Quem designou Jesus como sumo sacerdote, irmãos? Quem designou? Não foi ele mesmo, não. Foi Deus. Ele foi escolhido por Deus. Deus lhe disse: você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. E mais, e noutra ocasião Deus lhe falou: você foi escolhido para ser sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Depois a gente vai falar sobre essa questão de ordem de Melquisedeque, viu, irmãos? Porque eu falei para os irmãos que para ser sacerdote, ou sumo sacerdote, tinha que ser da ordem de quê? De Arão. Né? Ou seja, tinha que ser da tribo de Levi. Mas Jesus não era da tribo de Levi. Jesus não nasceu na tribo de Levi. Jesus nasceu em que tribo, irmãos? Jesus nasceu na tribo de Judá. Então Jesus não poderia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Ele era de uma outra tribo. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então Jesus, ele não se autonomeou sacerdote. Foi o Pai que disse: você vai ser sacerdote. E vai ser um sacerdote para sempre. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, irmãos, Jesus foi constituído por Deus, pelo Pai. Isso é muito importante. Jesus não era assim um aventureiro, não apareceu de uma hora para outra, dizendo que ele era isso, dizendo que ele era aquilo. Não, Jesus foi autorizado pelo Pai. Uma outra coisa importante, assim como os sacerdotes da antiga aliança se tinham compaixão pelo povo, Jesus, irmãos, muito mais. Ele se compadeceu das pessoas que sofriam, e das pessoas que sofrem, porque ele ainda, como nós vamos ver, ele ainda é sacerdote. Vamos ver Hebreus 2, 17 e 18. Era necessário, diga assim, era necessário. O que é necessário significa que não é opcional. Amém? Os irmãos concordam? Era necessário, era obrigado que Jesus fosse como nós, os seus irmãos. Amém? Jesus, irmãos, era como nós. Jesus era de carne e osso. Por que ele tinha que ser como nós? É por isso que Jesus não era anjo, irmãos. Tem seitas aí que dizem, religiões que dizem que Jesus era mais ou menos tipo anjo. Que Jesus não era Deus, mas que também não era homem. Que Jesus fica num estado entre Deus e homem. Ou seja, Jesus era anjo. Por exemplo, os testemunhas de Jeová
eles colocam Jesus nessa categoria intermediária, que ele não era um simples homem, mas que ele também não era Deus. Então ele era um tipo de anjo, Testemunha de Jeová, e outros grupos aí. Mas era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser, diante de Deus, o nosso sumo sacerdote, misericordioso e para perdoar os pecados do povo. Pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isso, e assim é capaz de nos ajudar. Amém? O que é que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Pelo fato de Jesus já ter passado pelos sofrimentos e pelas tentações que nós passamos, ele sabe como é isso. Ele sabe como é isso. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é que nós passamos. Por isso ele está apto, ele está em condições de nos ajudar e de nos socorrer. Você nunca vai poder dizer: Jesus, você não sabe o que é que eu estou sentindo. Tu não sabes a dor que eu estou... Jesus sabe, amém, irmãos? Jesus sabe. É isso que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo. Que Jesus, ele se identifica com o ser humano. Que ele se identifica conosco. Ele está do nosso lado. Ele nos ajuda. Então, irmãos, Jesus, ele tem essa característica. Ele se compadece dos que sofrem. Por isso, nós podemos, ir a ele, sem medo e sem preocupação. Uma outra questão, irmãos, a respeito de Jesus. Sim, só para ilustrar essa questão aí que Jesus se compadece de nós, aqui na terra ele mostrou isso. Jesus, quando chegou lá no sepultamento de Lázaro, o que ele fez? O que é que diz a Bíblia? O que aconteceu? Diz lá o texto que Jesus o quê? Chorou. Olha, Jesus chorou, irmãos, no enterro de Lázaro. Jesus chorou. Isso mostra que ele é um sumo sacerdote que se identifica com a gente. Nós temos um sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Agora, irmãos, diferente dos outros sacerdotes, o nosso sacerdote Jesus, porque o sacerdote da antiga aliança, irmãos, o sumo sacerdote, o lugar mais longe que ele poderia ir era o Santo dos Santos. Ele não tinha como ir no lugar mais longe. Era o Santo dos Santos, que era o terceiro compartimento do templo ou do tabernáculo. Só que o nosso sacerdote, Jesus, ele não foi apenas ao Santo dos Santos, mas diz a Bíblia que o nosso sumo sacerdote foi até o céu. Olha, Hebreus 9:11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior. Moisés tinha feito um tabernáculo, construído um tabernáculo. Mas Jesus entrou num tabernáculo maior e mais perfeito. Esse tabernáculo está não na terra, mas no céu. Não foi feito por mãos humanas, ou seja, não foi feita por homens, não foi construído por homens, e nem faz parte desse mundo criado. Olha que coisa, irmãos. Jesus, ele entrou num tabernáculo maior e melhor. Diga, maior e melhor. Volta para o texto de Hebreus 4. O primeiro texto. E olha o que está escrito aí, logo no versículo 14. Portanto,
Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu. Amém? Olha, ele foi para o céu, para o tabernáculo maior e mais perfeito. Então Jesus, ele foi para o céu. E aí o cristão podia dizer para o judeu: o seu foi para o Santo dos Santos, o meu foi para o céu. Glória a Jesus. Quer comparar? Vamos comparar então. Não quer ficar comparando as coisas agora? Vamos comparar. O seu sacerdote só podia ir até no Santo dos Santos. O meu rasgou o céu e está lá agora à direita do Pai. Aleluia. É assim é. Eu também quero ser cristão. Então aceite Jesus, rapaz. Mas, irmãos, o nosso sumo sacerdote, Jesus, está lá. Paulo confirma isso, Romanos 8:34. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, fazendo o papel de um sumo sacerdote. Qual é o papel de um sumo sacerdote? Interceder. Amém? Agora uma pergunta: por que que Jesus está sentado e não em pé? Toda vez, irmãos, que a Bíblia fala de Jesus no céu, fala que Jesus está sentado. Somente em uma ocasião é que se refere Jesus no céu sem estar sentado, está em pé. Aí é só para quem conhece a Bíblia. Só tem uma ocasião na Bíblia que retrata Jesus não sentado no céu, mas em pé. Que ocasião foi essa? Eita! Na morte de Estevão. Para receber Estevão no céu, Jesus ficou de pé. Palmas. Irmãos, eu creio que quando todo cristão, quando morre, chega no céu, Jesus fica de pé para receber esse crente. Amém? Agora, por que ele não fica, nas outras ocasiões, ele está sentado e não em pé? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando você está envolvido num serviço, a dona de casa arruma a casa e já limpou a geladeira, já limpou o fogão e tal. Quando você acaba todo o serviço, você vai fazer o quê? Você faz o quê? Você senta. Por que você senta? Porque o serviço está o quê? Acabado. Amém? Jesus não está sentado lá porque ele está cansado. É isso não, irmão. Olha, presta atenção na mensagem. Olha, o pastor Bira disse que Jesus fica sentado no céu porque ele está muito cansado, coitado. Ele já tem uma certa idade. É porque o serviço está acabado. Jesus disse o que na cruz? Está consumado. Ele está sentado porque não precisa fazer mais nada para nos salvar. Nós já estamos salvos. Tudo que era necessário, ele já fez. E como ele já terminou o serviço dele, ele está sentado. Agora, a função dele agora, irmãos, sabe qual é a função de Jesus no céu hoje? Qual é? Interceder. Seu intercessor. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Maravilha! Você sabe que você tem um intercessor no céu? E esse intercessor é 24 horas por dia. É ou não é verdade? Porque às vezes tem pessoas que pedem a você: ore por mim. Aí você se esquece de orar. Seja sincero, é ou não é verdade? É verdade. Isso acontece, com todo mundo. E aí a pessoa depois até pergunta: orou por mim? Aí você fica até sem jeito. Esqueci. Irmão, me perdoa, eu esqueci. Mas esse nosso sumo sacerdote,
nunca se esquece. E é 24 horas por dia, amém? Então, ó, ele está lá, penetrou no céu, sentado à direita de Deus. E uma outra coisa, irmãos, muito importante, diferentemente dos outros sacerdotes, eu falei que os outros sacerdotes, antes de oferecer sacrifício pelo povo, tinha que oferecer sacrifício por ele, porque eles eram pecadores. E o nosso sumo sacerdote precisa disso? O que é que vocês acham? Não precisa. Por que não precisa? Vamos ler Hebreus capítulo 7, 26 e 27. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Amém? É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Agora presta atenção no versículo 27. Ele não precisa, diga ele não precisa, oferecer sacrifícios diariamente. Porque além do sacrifício maior do dia da expiação, outros sacrifícios eram oferecidos diariamente, irmãos. Tinha o dia da expiação, mas todo dia, lá na antiga dispensação, era dia de oferecer sacrifício. É o que está escrito aqui. Ele não precisa oferecer sacrifício diariamente. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Aí faltou, irmãos, a continuação, né? Abra sua Bíblia em Hebreus 7, porque aí está faltando a continuação do versículo. Mas aí ele vai dizer assim: o nosso sumo sacerdote ofereceu uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados. E ele não precisava oferecer sacrifícios por ele, por quê? Porque ele era o quê? Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem o quê? Os irmãos me digam, por favor. Eu vou repetir, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem o quê? Sem pecado. Olha o que diz aqui o versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, a lei. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus não ofereceu sacrifício por ele porque ele era perfeito. Ou seja, ele não tinha pecado. Amém, irmãos? Jesus não tinha pecado. Não tinha. Diferentemente dos outros sacerdotes que tinham. Mas Jesus não tinha. Não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo. Olha a outra vantagem do nosso sumo sacerdote. Glória a Jesus. Uma outra coisa importante, irmãos. O nosso sumo sacerdote é para sempre. Glória a Deus. Vamos ler Hebreus 7, 23 e 24. No sistema antigo, era preciso o quê? Haver muitos sacerdotes, claro, a fim de que quando os mais velhos morressem, o sistema ainda pudesse continuar com os outros que ocupavam o lugar deles. Mas Jesus vive para sempre. Arão morreu, irmãos? Morreu. Os outros sumos sacerdotes que substituíram Arão morreram? Morreram. 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 Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote. Então, se perguntarem a você, qual é a função de Jesus hoje? Você vai responder o quê? É sacerdote. Ele é sacerdote. Ele é o meu sacerdote. De modo que o seu sacerdócio é o quê? Permanente. Amém? Glória a Jesus. Então ele é sacerdote para sempre. Vamos, para nós concluirmos, ler também Hebreus 7. Já estamos aí indo para o final.
Versículo 27, a parte B. Ele, porém, falando sobre sacrifício, ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Então, irmãos, precisa hoje fazer sacrifício? Não, porque já foi feito. Amém? E vamos ver Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas, diga, de uma vez por todas, aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder a favor deles. Glória a Jesus. Amém? Então, irmãos, Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então nós temos esse sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus, do Pai, intercedendo dia e noite por nós. É por isso que o autor dessa carta aqui, ele diz que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus. Porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E que já foi na nossa frente. E ele abriu espaço para nós. Ele foi o primeiro a entrar. E ele abriu a entrada agora para Deus. Ou seja, nós podemos ir diretamente a Deus. Nós não precisamos mais, como os judeus de antigamente, nós não precisamos mais de intermediários, nesse sentido de falar com Deus. Nós podemos falar diretamente com Deus, irmãos, em oração. Porque nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus, que entrou no céu, e está lá no céu intercedendo por nós. Então, nós temos esse sumo sacerdote. Você tem, que se compadece de você, nesse exato momento, ele está se compadecendo de você. Talvez o pastor não se compadeça, né? O pastor é falha, às vezes o pastor erra, e não se aquele irmãozinho, que é tão assim espiritual, mas ele não, eu percebi que ele não se compadeceu de mim, eu falei com ele, ele não deu bola, parece que não deu nem importância ao que eu falei. Tudo bem, irmão, pode acontecer? Pode, às vezes acontece, né? Infelizmente acontece. Mas se lembre de que Jesus, ele se compadece de você. Ele está exatamente agora lá no céu intercedendo por cada um de nós. Aleluia. E o autor dessa carta, então, irmãos, ele prova por A mais B que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, maior e melhor do que os sumos sacerdotes da antiga aliança. Muito maior e muito melhor. E ele até depois vai falar, irmãos, de uma ordem também melhor, da ordem de Melquisedeque, e que não era nem da ordem de Arão. A ordem de Arão era limitada, mas Jesus é de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, aquele Melquisedeque que era ao mesmo tempo sacerdote e rei de Jerusalém, a quem Abraão deu o dízimo da batalha. Se lembra quando Abraão voltou da guerra? Ele se encontrou com esse sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E Abraão, em submissão a esse homem, deu o dízimo, os despojos da guerra. Ele deu para esse homem misterioso do Antigo Testamento, mas que o Novo Testamento revela que ele era, né, um homem de Deus, e ele estava representando ou substituindo a ordem de Arão, passou agora a ser a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi mais importante que Arão, e o sacerdócio de Melquisedeque era mais importante do que o sacerdócio de Arão. E aí o autor dessa carta, ele nos fala que Jesus não é da ordem de Arão, mas é de uma ordem superior, é da ordem de Melquisedeque. Porque os judeus falavam para os cristãos, Jesus nunca pode ser sumo sacerdote, como vocês dizem, porque Jesus não é da tribo de Levi, e só da tribo de Levi que pode vir sacerdote. Jesus era da de Judá. Aí o cristão respondia, você está muito
enganado. Jesus é de uma ordem superior. Ele não é da ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Você sabe quem é Melquisedeque. Vocês não consideram muito Abraão? Ah, irmãos, porque para o judeu, né? Abraão era, né? Só estava abaixo de Moisés, né? Provavelmente. Mas Abraão, pois é, esse Abraão que vocês tanto veneram, que vocês consideram tanto, pois é, esse Abraão, ele deu dízimo para Melquisedeque. E quem recebe o dízimo é superior a quem dá. Glória a Deus. Se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, significa que Melquisedeque é superior a Abraão. E Jesus é da ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Por isso Jesus tem autoridade hoje de estar no céu como sacerdote. Amém? Fica de pé e vamos orar. Que sacerdote maravilhoso. Jesus é o nosso sacerdote. Como alguém disse aí, advogado. O sacerdote também naquela época funcionava como um advogado, né? Ele advogava a causa das pessoas, né? Então você pode dizer também que você tem um advogado, amém? Antigamente a gente cantava, eu tenho um advogado que me defende, ele nunca perde um caso, sempre me atende, amém? Glória a Jesus. Você tem esse advogado. Pastor, tem música mais moderna do que essa. Advogado fiel. Não tem um desse também agora? Tem ou não tem? Ou essa é velha também? Essa é mais nova, né? Diga assim, advogado fiel, que não perde nenhuma causa. Esse é o nosso advogado, sumo sacerdote Jesus. Cumpriu a missão dele aqui na terra, agora está no céu. Só para lembrar, viu, irmãos? Jesus não é só sacerdote, não. Ele também é rei e profeta, viu? É porque depois a gente fala sobre Jesus rei e Jesus profeta. Mas ele é os três. Na antiga aliança, ou a pessoa era rei, ou a pessoa era sacerdote, ou a pessoa era profeta. Não podia ser os três ao mesmo tempo. Mas Jesus foi os três: rei, profeta e sacerdote. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, queremos te louvar e te agradecer, porque nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas. Ele sabe o que nós estamos passando e nós podemos confiar nele. Portanto, ó Deus, nós queremos ir ousadamente ao teu trono para recebermos graça e misericórdia quando necessitarmos. Ó Deus, eu não sei, Pai, talvez muitas pessoas aqui estão necessitadas, carentes, mas o Senhor, nós aprendemos nessa manhã, é o nosso sumo sacerdote. Ajuda cada um aqui, Pai, ajuda cada um, como nosso intercessor. Muito obrigado, Pai, porque nós não precisamos oferecer mais sacrifícios. O Senhor já ofereceu o único sacrifício, suficiente, que foi e que apagou os nossos pecados. Que nós possamos, ó Deus, manter a nossa confiança firme em Ti, Pai. Que nunca venhamos a deixar de confiar nesse sumo sacerdote. Mas te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. E ainda há de fazer por todos nós. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Palmas para Jesus.